Vamos ficar de pé mais um pouquinho? Essa adoração mais um pouquinho? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos de te adorar, vem Senhor e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, eu já te bati. No meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, já te particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre nós, Senhor, nesse lugar. Vem tocar nos nossos corações, dá liberdade, Senhor. Vem nos encher de ti, te adoro, te adoro. Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular, teu jardim particular. Aleluia. Glória a Deus. Que assim seja na nossa vida, amém? Pode sentar. Como a Sayonara falou, nosso tema é entusiasmo. Quem olha para mim, esses dias eu me encontrei com a minha escola, da 8ª série, pensa. Os rapazes continuam na 8ª série, só falar besteira. E eu sentei assim com as minhas colegas, cada um contando a sua vida. Aí eu tô casada com o Christian ainda. E elas, eu já tô separada. E assim foi as conversas. Imagina quantos anos depois.
E a Fafá estava na minha frente, ela disse, a Paty sempre a mesma, quietinha, né? Igual tu era na sala de aula, tão comportada, aluna nota 10, CDF, continua a mesma. E eu pensei assim, nossa, nem sabia a visão que eu tinha, que elas tinham de mim, que era aquela moça quietinha, comportada. De fato, eu era quietinha e comportada, né? E só tirava 10. Ai, não sei porquê, meu pai nunca pediu para eu estudar, né? Eu libertei minha filha disso, minha filha dizia, mãe, tirei 6, ótimo, passando é a conta. Sempre ensinei ela que ela podia ser livre de querer tirar 10, né? De querer ser perfeita. E assim foi. E eu não imaginava isso. Então, quando a gente pensa numa pessoa quietinha, assim, mas, né, a gente pensa que ela não é uma pessoa entusiasmada. Porque quando a gente fala assim, uma pessoa entusiasmada, é uma pessoa igual a Mara, não é? Quando eu cheguei aqui na Amigas de Jesus há 1 ano e meio, eu vi a Mara com todo entusiasmo, né? Recebendo a amiga, amada, e abraçando e beijando, né? E eu estava passando por um processo de cura, né? E eu disse, nossa, como ela tem entusiasmo, como as meninas são meninas entusiasmadas, né? Que são as pessoas que têm essa alegria contagiante. Quando a gente fala de eu estou entusiasmada, essa alegria contagiante, essa alegria que chega até a gente assim, né? E que enche o lugar. No dicionário, entusiasmo quer dizer energia interior que impulsiona a agir, superando desafios com paixão e otimismo. Então, para o dicionário, entusiasmada é a pessoa, não é necessariamente a sanguínea, a colérica, né? Tem reumático, que é mais quietinho, né? Tem os melancólicos, que nem eu, que eu tenho uma mistura dos 4, mas também, todos nós, né? E aí eu nunca sei se eu sou melancólica, sanguínea, é uma mistura. E está quase equilibrando ali, eu acho que esse é o segredo. Nós temos 3 psicólogas aqui, eu estou tremendo para falar sobre essas coisas. 4 psicólogos. Depois elas corrigem lá no grupo se eu errar, tá bom? Então a gente, cada um tem a sua personalidade, né? Mas o entusiasmo aqui não quer dizer que uma pessoa fleumática não seja entusiasmada, porque ela também pode ser uma pessoa que se impulsiona a agir com otimismo, né? Mesmo que o fleumático queira pensar negativo, né? Quando ele é controlado pelo Espírito Santo, ele consegue pensar positivo e agir e ser até um líder, por que não? E então ali o dicionário fala que essa alegria é contagiante, alegria em ação. Entusiasmo é você fazer tudo com paixão e otimismo. E aí, nós falamos aqui de Jesus, né? Vamos para a Bíblia. Quando eu peguei a origem desse nome entusiasmo no grego, ele quer dizer em Deus, que significa em Deus. Então, em significa dentro e Deus significa Deus. Então, é Deus dentro. Vocês conhecem o versículo que fala disso? Está aí na mesa de vocês, na lembrancinha que a senhora fez. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Que tesouro é esse? É o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa entusiasmada, ela tem Deus dentro. No grego, na mitologia grega, blá blá blá, está falando dos deuses deles, mas nós estamos falando da palavra de Deus. Coincidiu que a palavra entusiasmo, dentro da palavra, nós podemos usar esse versículo. Não é porque não existe a palavra entusiasmo na Bíblia, mas existe esse versículo que fala que nós temos esse tesouro em vaso de barro. Né? Jesus, quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, ele passa a morar dentro de você. Eu conheci Jesus com 10 anos, entreguei minha vida para Jesus, já fazem 35 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. E Deus passou a habitar dentro desse vaso aqui de barro, que sou eu. Então, nós temos esse tesouro, a presença do Espírito Santo dentro de nós. Nós somos os vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E depois o versículo continua, vocês ficaram só até aí, né? Né? Só que o versículo continua dizendo assim:
que é Deus, ele está habitando dentro de nós. Então significa que a gente vai ser mulheres entusiasmadas. Porque se Deus está dentro de mim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu fui para um retiro e aquele retiro abriu minha mente. O pastor falou assim, ó, você tem a maior potência do universo dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita em você. A maior potência do universo. Ele disse, nós somos como uma lâmpada, sabe aquela lâmpada de antigamente, não essas bonitas? Que tinha um bocal? Então, a lâmpada sozinha, ela pode acender, ela pode brilhar, ela pode iluminar o lugar todo, contagiar, como disse o dicionário? Não, mas quando ela está ligada na eletricidade, ela pode. Né? A gente rosqueava assim para ligar, né? Quando nós estivermos, nossa lâmpada, né, nossa vida estiver ligada em Deus, nós vamos brilhar. Nós vamos iluminar e nós vamos contagiar nossa casa, nosso trabalho, nossa família, onde nós formos. Então, quando você olha uma pessoa que, como o pai da Sayonara, que não deixou o primeiro amor morrer, é porque ele está sempre se enchendo do Espírito Santo de Deus. Ele não deixa de ficar ali na rosca. Ele rosqueou bem rosqueadinho e não vai apagar. A chama dele não se apagou. Porque ele continua ligado no Espírito Santo de Deus, que é dado para quem pediu. A Bíblia diz assim, ó, peça que ele vai lhe dar. Então peça essa noite para que o Espírito Santo venha te encher, porque ele vai te encher de entusiasmo da própria presença dele. O nosso entusiasmo é a presença dele em nós. Amém? Amém. E depois continua dizendo, de todos os lados, essa parte vocês não têm, mas tem na Bíblia. Somos pressionados. Eu não sei quantas pressões você já passou. Assim como a uva, como o azeite, tem que ser pressionado para extrair o melhor deles para nós, que é o azeite de oliva, que é o suco da uva. Muitas vezes, na nossa caminhada, como disse a Sayonara, nós somos pressionados. Mas nós não somos desanimados. Quem está em Deus é pressionado, mas não é desanimado. Ficamos perplexos. E essas perplexidades parece assim que são, né? A gente fica assim, ó, como que foi acontecer isso, né? Clamara, como? Fiquei perplexa, não tinha motivo. Mas não desamparados. O Senhor nunca te desamparou. Ai, eu não posso. Deixa eu me segurar. Somos perseguidos, né? Mas não abandonados, porque se estamos em Deus, Deus vai dar um jeito. Abatidas. Você já viu uma mulher de Deus abatida? Eu cheguei abatida nesse grupo, mas o fogo dessas fogueiras me aqueceram, amém? A água que jorra de vocês veio e me atingiu também. E a alegria, o Espírito Santo na vida de vocês fez com que eu desejasse não largar do Senhor e do chamado. Que eu queria não largar tudo. E da mesma forma, quando ela olha para o pai dela e quando ela pensa que ela vai encontrar a mãe dela, ela pensa, não, eu tenho que encontrar minha mãe. Eu estou perplexa, eu estou abatida, eu estou sendo pressionada de todos os lados. Mas eu não vou ser destruída. A Bíblia diz, abatidos sim, mas não destruídos. Não destruídos. O inimigo das nossas almas veio para roubar, matar e destruir. Isso que ele quer. Por isso estamos pessoas desanimadas, desesperadas. A gente olha assim, eu estou tão desanimada, eu estou desesperada. Eu visitei uma senhora ontem e ela dizia assim, eu estou desesperada, vem um desespero. E o que é a palavra desespero? E eu queria falar de Jesus para ela, mas ela na mesma hora recebeu muitos visitantes. Foi a tia do meu esposo, né, que doou as flores que estão aí brilhando aí para vocês. A gente quis aquecer o lugar com laranja, que é a cor do entusiasmo. Né? E
e quando ela entregou, ela pode pegar, e ela dizia, eu tenho um desespero comigo, e eu não pude falar de Jesus ali. Mas eu vou voltar lá para agradecer as florzinhas e tal, e aí eu vou ministrar um pouco mais. Nós oramos por ela e ela já ficou melhor, só com oração. Já saímos de lá felizes, né? Mas não completo. Eu quero que ela conheça Jesus, se ligue em Jesus para esse desespero ir embora. Porque é só você entregando a sua vida a Jesus que o Espírito Santo vai passar a habitar dentro de você. O diabo rouba, mata, destrói a nossa vida, deixa a gente desanimado mesmo, usa tanta coisa para nos desanimar. A própria vida é assim, de altos e baixos, desânimos, dificuldades, problemas, quem não tem, né? Mas quando nós entregamos nossa vida para Jesus, o Espírito Santo que está em nós, ele nos ajuda a vencer cada uma das dificuldades. E ele é soberano, às vezes ele vai dar uma resposta bem ruim, vai dizer não para nós, eu não quero para você. Lembra a Dai? Cadê a Dai? Nós tínhamos uma amiga, e a gente tinha um grupo de mulheres, que era célula, e ela dizia, fala alguma coisa para mim, me dá uma palavra, me entrega uma palavra, desesperada. Ela queria um cara lá que ela gostava. E ela namorava ele, e ele encontrava ela nas terças-feiras, e final de semana ele era de outra. E ela aceitava ser amada por tão pouco. Ela não sabia o valor dela. Ela não sabia que ela podia ter um homem de Deus, um homem maravilhoso, e hoje ela tem. Né? Mas ela passou por esse deserto de achar que merecia pouca coisa. E ela ficava falando, me dá uma palavra agora, que não é pastora. Deus me dá uma palavra, né? Não era eu, era a amiga. Não era a Dai, gente, a amiga nossa em comum. A Dai é que cuidava dela, porque eu pensava assim, não consigo, tá? Fica pra ti essa, tá? Célula é pra isso. Célula é pra isso. Cuida de ti, tu cuida delas. Por favor, porque cuidar da Dai era fácil. Nunca me deu trabalho, glória a Deus. Pelo contrário, só me ajudou em tudo. Meu braço direito e esquerdo, né, Dai? No ministério. E aí eu dizia pra ela, meu Deus, como tu aguenta, Daiane? E a Daiane aguentou como amiga que carrega outra amiga. Por isso que ela é amiga de Jesus. E ela aguentou e ela ajudou. E eu não tinha palavra para ela. O que ela queria que eu dissesse? Querida, acorda para a vida, vai orar e vai buscar em Deus, que Deus vai te dar um homem bom. Esse aí eu ficava. Eu não tinha como falar a verdade, né? Não dá. Mas eu queria falar, que estava na ponta da língua. Né? Se ame, se valorize. Você é tão importante para Deus. Acha que Deus que cuida de uma rosa. Eu só peço um minutinho para você cheirar essa rosa. Cheira aí. Gente do céu. Você é assim, cheirosa, linda, bem feita. Sabe? Você foi escolhida por Deus desde o ventre da sua mãe. Deus tem coisas boas para dar para os seus filhos, coisas que vão te completar. Mas na nossa ânsia de querer as coisas, a gente acaba atropelando, né? E a falta de nós estarmos ligadinhos com o Espírito Santo, a gente toma algumas decisões erradas, né? A gente põe os pés pelas mãos, a carroça na frente dos bois. E a gente pensa assim que Deus não pode fazer. Mas um Deus que caprichou tanto para fazer uma flor, que caprichou tanto para fazer você, ele tem o melhor para a sua vida. Tem tudo perplexas, abatidas, né? Mas não destruídas, não desamparadas. Aquelas que estão em Deus, o Senhor vai conduzir todas as coisas. Eu escrevi tanto versículo, mas amém, vou pular. João 6, do 63 diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então o Espírito Santo, no Salmo 143, diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu Espírito é bom, guia-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, ou seja, me entusiasma, né? Me traz vida novamente, me traz esse brilho. Por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira minha alma da angústia. O Salmo 42 também é um salmo que eu amo muito, né? Que o próprio salmista ensina que a gente tem que perguntar para a nossa alma, por que você está abatida, ó minha alma?
Espere em Deus, porque ainda eu louvarei. Às vezes nós estamos vivendo o tempo da depressão. E a depressão é o contrário do entusiasmo. E você vê uma pessoa depressiva, você pode dizer para ela assim, a pessoa que já está em depressão, você vai dizer assim, querida, você tem que orar, né? Ora mais, vai ler a Bíblia mais, os exercícios espirituais. Você acha que ela tem força para orar? Essa não é a palavra que eu e você temos que entregar para uma pessoa com depressão. Ora mais que isso vai melhorar. Não, mas assim, eu vou orar junto com você, 6 horas da manhã, eu vou colocar o teu nome em oração, eu vou orar junto com você. Se ela não vai para o tratamento, que indica o tratamento com o psiquiatra, o psiquiatra não vai resolver, porque o remédio só vai tapar, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que ela toma remédio a vida inteira, ou seja, então o remédio nunca a curou, só mantém ela sobrevivendo. O que vai curar são 2 coisas: o tratamento dessa pessoa com psicólogo, para que ela seja orientada a sair daquele lugar de tristeza, de onde ela está, e também o nosso amor. A presença do Espírito Santo na vida dela através de nós. Nós não somos as mulheres entusiasmadas que vão amar, que vão abraçar, que vão orientar, né? Mas nunca apontar o dedo, achar que a pessoa vai conseguir sair dali, porque é só a intimidade com Deus que ela tiver, quando ela for lá para o quarto com Deus, é que ela vai conseguir sair desse lugar. O Espírito Santo vai revelar as coisas para ela. Amém? Tem um exemplo da Joyce Meyer, do livro da Joyce Meyer, que fala que a tristeza, para nós que não estamos em depressão, para a gente não cair lá nesse lugar que a gente vai ter que buscar tratamento, as tristezas vêm, os desapontamentos, as decepções vêm, para mim e para você. Como é que a gente vai fazer para não entrar lá? Ela explica um exemplo da cobra, que uma menininha, ela pegou a cobra no colo. Porque a cobra começou, estou com frio, eu vou congelar aqui, eu vou congelar, por favor, me dê colo. E a cobra queria um colo, e ela dizia, não, tu é uma cobra, eu não posso te pegar no colo, tu é uma cobra. Não, mas por favor, eu vou congelar nesse frio. A cobra começou a ludibriar, né? E dizer para ela, por favor, me pega no colo. E ela começou a acreditar mesmo, porque, poxa, a cobra ia morrer congelada mesmo. E ela pensou, vou te dar colo, cobra, pode vir. Aí a menininha pegou a cobra. Ai, a cobra ficou toda aquecida. Quando a cobra estava aquecida, ela falou, pá, picou a menininha. E a menininha disse assim, como assim? Me picou, agora eu vou morrer. Sim, mas tu sabia que eu era uma cobra quando tu me pegou no colo? A historinha fala da tristeza. Se você pegar a tristeza no teu colo, ela vai te picar. Não dê colo para a tristeza. Amém? Não dê colo para a tristeza, porque na presença do Senhor, a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria. O que nós precisamos é buscar a presença do Senhor. Quando nós estivermos abatidas, tristes, temos que lembrar, eu tenho um tesouro dentro de mim. Um tesouro que se chama Espírito Santo. Eu tenho um tesouro que vai ter que mexer as águas que estão paradas, que estão aqui adormecidas, que estão aqui me deixando apática, triste, sobrecarregada. Mexe as águas, Espírito Santo. O Senhor está dentro de mim. O Espírito Santo habita em você. Amém? E aí a gente vai pegando, igual um bonequinho assim que a gente tinha que dar corda para a bailarina dançar, a gente começa a dar corda. E como é que um cristão dá corda? No Espírito Santo? Orando. E a Bíblia diz orar sem cessar. A Sayonara citou Ana, que estava desesperada, chorando com lágrimas. Nem consegui falar, ela conseguia falar. O profeta Elias achou que ela estava louca, né? Mas pode ser que a gente não vá orar igual a Ana, chorando. Pode ser que a gente tenha que fazer igual Jacó, lutar com o anjo. Vou ter que lutar e vou ter que falar, não, tu não vai sair daqui, eu não vou sair desse quarto enquanto a minha bênção não chegar. Então existem 2 tipos de oração. Práticas, exercícios espirituais que vão nos tirar dessa tristeza, do desânimo, dos desapontamentos, das decepções. É orar sem cessar. Amém? Trancar no quarto e orar
mas a palavra também diz: orai sem cessar. Então faz 35 anos que eu estou orando. Tem uma música que fala assim: eu vou orar, é linda. Só que aí eu disse para mim mesma: não, eu não vou orar. Eu já comecei a orar e nunca mais parei. Já que eu tenho título, eu não gosto, tá, gente? Todo mundo que sabe, eu digo para me chamar de Pati, né? Mas já que eu tenho título, eu vou fazer um slogan de pastor que manda olhar para a pessoa que está do lado. Só para não perder o costume. Então, olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela. Só para não descontrair. Diga assim para ela: eu estou orando o tempo inteiro. Eu nunca parei. Amém? Se o Espírito Santo habita em mim, então eu falo com ele aqui no meu coração, na minha mente. Então eu estou dirigindo meu carro, eu estou orando, eu estou lavando a louça, eu estou orando, né? Eu estou namorando, eu estou orando. A gente ri, acha que pede 5 minutinhos para Deus na cama. A gente não pode pedir 5 minutinhos para Deus na cama. Porque até na cama tem que ter a presença de Deus. Aí você vai ver que tua cama vai ser sem mácula, mas sem ruga. Né? Só da cabeça. Assim, fica sem ruga. Né? Então a gente tem a santidade, a presença dele em todo o tempo. Nós estamos orando. Eu oro sem cessar. Então eu nunca parei de orar. Eu oro sem cessar. Né? Você está ali dirigindo, como eu falei, está lavando a louça, está aqui, você tem que estar orando. O Espírito Santo fala comigo. Né? Espírito Santo, eu quero. Espírito Santo, se você aceitou Jesus, ele está dentro de você. Você tem esse tesouro. E você pode falar o tempo inteiro com ele. O Senhor quer o teu devocional. O Senhor quer que você tire um tempo com Deus, sim. Ele quer que você fale com ele. Ele quer falar com você através da palavra. Então, outro exercício espiritual para que a gente possa ser entusiasmada é ler a Bíblia. É pegar a Bíblia e fazer como a Mara, sabe? Abrir e dizer: fala comigo. Esse aqui não, né? Vai folheando, Espírito Santo. De repente, brilha assim os teus olhos, você começa a ler, e o Espírito Santo vai falando com você ali onde você abriu. Porque um dia o Senhor vai olhar para mim e vai dizer assim: Patrícia, entra no meu reino, eu te conheço. Sabe, as pessoas compram café com Deus Pai, nada contra, eu tenho. Compram Mulheres da Viviane Martinello, nada contra, eu também tenho, também leio. Mas o Espírito Santo, Deus conhece a Viviane. Conhece o Júlio Martinello. E eu e você, o Espírito Santo conhece? É porque aqueles livros ali foram resultados deles lerem a Bíblia, deles estudarem, deles buscarem a presença de Deus para a vida deles. Eles decidiram compartilhar. Mas agora falando não para as novas, tá? Desculpa. Não para as primeiras que vieram a primeira vez, tá? Estou falando aqui para aquelas que já vieram o ano meio comigo, que já conhecem Jesus. Nós temos que buscarmos. Vamos escrever os nossos devocionais, amém? A partir de hoje. Exercício espiritual, fala comigo. Deus falou comigo isso sim. Quando eu tinha 12 anos, eu fui para um retiro de jovens e adolescentes. E aí eu gostava do líder. Como é o nome? Silas. Não posso falar tudo, porque vai que alguém conhece. Aí eu gostava do líder, porque eu queria um homem de Deus para minha vida. E aí eu pensava, esse aí vai ser o, né, podia ser o meu marido, bem mais velho que eu, mas eu pensei, podia ser esse, né? E aí o Silas ensinou a buscar Deus, fazer devocional. E aí nós fomos para uma roda e ele disse assim: além de orar sem cessar, além de buscar a Deus, ler a Bíblia, você precisa meditar na palavra. E aí nós ficamos pensando, eu fiquei imaginando uma toalha daquelas coloridas com aquelas mandalas, as duas mãozinhas, né, meditando. Mas não era sobre isso. E ele disse assim: calma, eu vou explicar o que é meditar. Você pega um versículo e fica ali. O Espírito Santo fala comigo: me ensina o que esse versículo quer dizer. E aí você vai ficar o dia inteiro meditando naquela palavra. E o Espírito Santo que está dentro de você vai falar com você. Vai explicar esse versículo. Deus é um Deus simples. Às vezes a gente quer crescer a vida toda.
Mas Ele quer que você comece com um versículo e perguntando para Ele: o que você quer falar comigo, Senhor? E para quem já é mais tempo na fé, parece que eu estou falando coisas assim, né, tão simples, mas a gente esquece do básico às vezes, das práticas espirituais, que é orar sem cessar, né, que é não ter aquela religiosidade toda de que se eu não botar o joelho no chão, Deus não vai me ouvir. Não, Ele está dentro de você. Coloca o joelho também no chão, porque é sinal de reverência, é sinal que você reconhece Ele como teu Deus, como teu Senhor. Mas ora em todo tempo, lê a Bíblia, medita na palavra de dia e de noite, diz a Bíblia. Amém? A gratidão também nós precisamos exercer, porque se nós não formos gratos, nós vamos murmurar o tempo inteiro. E mulher rixosa, mulher chata, não é fácil. Ela deixa toda uma casa triste. Uma mulher que reclama. Perguntar para Deus, questionar a Deus não é pecado. Você pode perguntar as coisas para o Senhor quando você não está entendendo. Pergunta mesmo: se eu não estou entendendo por que, me explica, me mostra, e Ele vai explicar e mostrar, porque Ele não é Deus de confusão na tua vida. Toda dúvida que você tiver, pergunta, que o Senhor vai dizer. Mas você não pode viver em dúvida, porque Tiago 1 fala que a gente não pode ser como a onda do mar, que um dia acredita, um dia não acredita. Um dia acredita, vocês que são de ânimo dobre, limpar o coração. O que é ânimo dobre? Um dia estou entusiasmada, creio que Deus vai fazer. No outro dia estou abatida, acho que Deus não vai mais fazer. Então a Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, vai e vem, não vai para lugar nenhum. Você precisa continuar crendo. Tenha fé. Sabe qual foi o meu pecado? Depois de conhecer Jesus desde os 10 anos, abandonar a fé. Comecei a achar que porque a promessa estava tardando, porque as coisas que Deus falou para mim que ia fazer não tinha acontecido, que as profecias que eu tinha recebido não era bem assim, eu comecei a pensar que não ia mais acontecer mais nada, então está tudo certo. Segue o barco para si mesmo, sem entusiasmo, sem vida. Porque a promessa adiada, a Bíblia diz, faz adoecer o coração. O coração se abate. Abatida, mas não destruída. Porque o Espírito Santo não saiu de dentro, nem de mim, nem de você. E Ele acende a chama essa noite novamente. E Ele faz você acreditar nos sonhos e nas promessas que Ele tem para você. Eu aprendi com a Dai, ela pregou um dia, nunca mais esqueci, porque eu não conheço a Bíblia toda. E eu não conhecia esse versículo há muitos anos atrás. E aí ela pegou e pregou na célula. Eu disse: nossa, que inteligente, né? Que bênção que é a minha amiga. Aí ela pregou sobre: eu tenho um bom futuro para vocês. Nunca mais esqueci esse versículo. Eu tenho um bom futuro para vocês. Então, quando eu passava tanta dificuldade, tanta coisa, porque só você sabe a sua história. E quando eu olho para trás na minha, eu pensei assim: essas minhas dificuldades vão me afundar, vão me matar, acho que eu não vou conseguir. E a Dai prega: Deus tem um bom futuro para você. Amém? E aí eu tenho que voltar a crer, voltar a acreditar. Voltar a acreditar nos sonhos, nos planos de Deus, no que Ele tem para nós. Muitas vezes nós pensamos assim, que todas as nossas memórias eu gostaria que tivessem sido apagadas. Falei isso com a Cleide, que está aqui, que é a cuidadora da mãe. E a gente pensa: foi tão doido, né? Quem sofreu um abuso sexual, quem sofreu um rompimento de um casamento, que foi traída, que foi abandonada pelos pais, igual a minha cunhada. Minha cunhada descobriu agora que o pai dela tentou matar ela e minha mãe. E aí, quando tu recebe uma notícia assim, que tu foi rejeitada desde o ventre, né? E tantas lutas que todas nós passamos, a gente pensa assim, que bom seria apagar tudo, né? E eu olhando para minha mãe tem demência, ela tinha um aneurisma e apagou todas as memórias dela.
E eu pensei, o que é a gente sem memória? A mãe come, faz xixi e diz que tá bom. Mãe, tá boa essa comida, mãe? Tá bom, né? Agora com a Cleide do lado dela, que é um anjo que Deus colocou na nossa vida, ela tem melhorado. Foi fazer xixi hoje, né? Fez 4 vezes xixi no vaso, né? Tem que levar, mas tá indo, né? Então, assim, eu fiquei olhando para ela e pensando, não queira, minha irmã, apagar todas as suas memórias. Por mais dolorido que seja a nossa caminhada aqui, por mais difícil que foi o que você já passou, elas fazem parte da tua história. E você ainda vai se alegrar. Ainda vai vir o tempo da alegria, essa alegria contagiante, que vai curar as suas feridas, que vai curar as suas dores, que vai curar o seu passado. E o Senhor vai fazer nova todas as coisas, basta você entregar a sua vida cada vez mais nas mãos dele. Né? As dores, os sofrimentos, eles fazem parte da nossa vida. Eu não queria que a minha mãe tivesse esquecido tudo. Então ela voltaria a lembrar, mas ela também ia voltar a lembrar das coisas ruins, né? Só que ela ia ver que em todas as coisas ela foi mais do que vencedora. Ela ia ver que ela deixou um legado na vida dos filhos dela, na vida dos netos. Tantos exemplos que ela nos deixou. E um deles foi não desistir, ser resiliente, não desistir. Né? Porque o meu pai aprontou muitas vezes a mesma coisa, repetidamente. E eu pensava, e ela dizia para mim, dessa vez eu vou dar a taça para o teu pai. A taça era o divórcio. Dessa vez não dá mais, vou dar a taça para o teu pai. Nunca deu a taça. E aí quando meu marido ficou doente, ficou 1 ano sem trabalhar, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Que ele ficou mais deprimido, mais triste, mais abatido. E eu pensei, sendo cristão, mas nós passamos por essas coisas. Só que eu sabia que o dia da vitória ia chegar, né? Que tudo ia passar e que ele ia conseguir sair daquele lugar que ele tinha entrado. E eu dizia, amor, tu tem que sair, tu vai sair. Às vezes eu aconselhava certo, às vezes eu xingava. Né? A gente é carne, a gente é pecador. Às vezes eu dizia, anda meu filho, se levanta meu filho, sai trancada. Às vezes eu dizia, calma, Deus está contigo, né? Deus te ama, né? Vai dar tudo certo. E assim foi. E aí ele tentava trabalhar, eu vi que ele se esforçava, que ele tentava, às vezes ele não conseguia, que ele é autista, né? Então todo luto, toda dor, toda perda, ele demora mais para entender do que nós que não somos. Então ele demorou um pouco de tempo, mas em todo tempo eu vi ele lutando, todo tempo eu vi ele tentando, em todo tempo eu via ele querendo fazer, sair dali. Então, o dia que eu quis existir, o Senhor não deixou. Né? O dia que eu quis existir, o Senhor não permitiu. E eu me lembrei da minha mãe que nunca deu a taça, lutou com ele até o fim. Porque aquilo que ele estava passando não era um pecado que ele estava cometendo pecado contra a minha vida. Aquilo que ele estava passando era uma dificuldade que ele precisava vencer. E sabe qual é a frase que Deus fez eu ficar do lado do meu marido? A ajudadora. A mulher não é a ajudadora do marido. Então agora faça favor de fazer o teu papel. Eu saí do quarto assim, ó, Senhor, não dá mais, Senhor, não, orando todo tempo. Não sei o que fazer, não sei o que fazer. Aí o Senhor disse, ajuda ele. Ele só falou essas 2 palavras. E eu já entendi tudo. Se ele está passando por essa dificuldade, eu vou ajudar. E ele saiu daquele lugar e está uma bênção novamente, porque ele é uma bênção, sempre foi. Né? Então ele saiu, né? Está conseguindo fazer e conciliar todas as coisas. O ministério, conciliar o trabalho, não está sendo fácil. Mas ele está fazendo. Amém? Amém? E nós precisamos renovar a nossa mente, né? A nossa mente precisa ser renovada com a palavra, com as promessas do Senhor. Então, a Bíblia fala que a gente, para vencer o inimigo, os maus pensamentos, as dificuldades, as decepções, como que a gente vence? Colocando o capacete da salvação, nos revestindo da couraça da justiça, do cinturão da verdade,
da paz, né? Que a Fábia pregou aqui, nunca vou esquecer, né? Os calçados do Evangelho da Paz. Mas eu quero falar só sobre o capacete da salvação que blinda a nossa mente de ouvir que nós não podemos, que nós não somos, que não vai dar, que eu não vou conseguir, que acabou, que está difícil, que, enfim. A salvação significa, quando eu coloco a salvação, o capacete da salvação significa que eu sei que apesar de eu viver às vezes sofrimentos nessa vida, o Senhor tem um lugar preparado para aqueles que o amam. Deus tem um lugar preparado para mim e para você nos céus. Então, ainda que a figueira não floresça, que não haja mais flor na terra, que não haja gado, todavia, eu me alegrarei. Eu digo assim, eu vou me alegrar, eu me alegrarei no Senhor no dia da minha salvação. Eu boto o capacete da salvação e eu digo para mim mesma, Patrícia, põe esse capacete da sua ficar triste, não dá colo para a tristeza, que ela é uma cobra. E coloca esse capacete aí, começa a louvar, começa a adorar, começa a blindar a tua mente com a palavra. Põe louvor, minha irmã. Abra a janela e diga, bom dia, Espírito Santo, vem, enche a minha casa. E põe o louvor e começa a louvar, porque no meio dos louvores Deus habita. Expulse o demônio da tristeza, expulse o demônio, vai expulsando. Amém? Coloca o louvor, lê a Bíblia, pede um versículo só para Deus e medita nele o dia inteiro. Você vai nem lembrar mais do que é que eu estava triste mesmo, porque você vai estar ali, Espírito Santo, tu estás comigo, fala comigo, meu Senhor. Revela os teus segredos para mim. Amém? Então a gente tem que colocar o capacete da salvação. Porque mesmo que vierem dificuldades, um dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele recolhe as tuas lágrimas. Amém? Nenhuma cai na terra. Ele recolhe as tuas lágrimas. E Ele vai enxugar todas elas quando nós nos encontrarmos com Ele. Mas a sua vida não acabou. E enquanto a sua vida não acaba aqui, Deus tem planos e sonhos e projetos para fazer. Mesmo que você ache, meu Deus, acabou tudo para mim. Não acabou. Vamos nos entusiasmar. Vamos nos encher do Espírito Santo, porque não acabou. Deus que começou uma boa obra, Ele vai terminar. Deus que começou uma boa obra na minha vida e na tua vida, Ele vai completar essa obra. Não acabou. Era para falar sobre entusiasmo e tem gente chorando. Mas é sobre isso. É nos derramarmos as nossas lágrimas no lugar certo, que é aos pés de Jesus. Porque só Ele, através do Espírito Santo, é que pode mudar todas as coisas, todas as circunstâncias. O teu casamento, a tua casa, a tua família, os teus sonhos, as promessas. Deus vai cumprir cada uma delas. Não fique nesse lugar. Nós temos 4 psicólogas aqui. Se você está num lugar que você diz, não, Paty, tudo que você falou já fiz, eu não estou bem ainda, procure elas, gente. Amém? Procure elas. Porque terapia salva vidas, assim como você pode falar com o seu pastor, com o seu líder, com pessoas de confiança, né? Com pessoas que realmente vão te ajudar. E como disse a Mara aqui na abertura, tem dias que não vai ser mais ninguém. É Deus e eu e mais ninguém. É Deus e eu. Ele vai revelar todas as coisas para quem pedir, porque é de graça. Amém? Feche seus olhos então. Quando nós estamos desesperançados, nós temos que lembrar que a nossa esperança não vem de homens, a nossa esperança vem de Deus. Aquela música, Âncora para a Alma, pode colocar para a gente? Fala sobre, a âncora para a alma fala que a nossa esperança, aquilo que nós esperamos de Deus, em Deus, é o que nos faz nos manter firmes até o final com Jesus. A minha esperança não está no dinheiro que eu tenho, nem no que eu posso fazer. Não está no meu marido, não está na minha família. A minha esperança não está nos meus vizinhos, não está na minha casa. Não está nem na minha igreja. A minha esperança
está no Senhor. Não me deixa naufragar, não me deixa naufragar, não me deixa, não me deixará. Deus que não muda, oh, a minha esperança em ti é como âncora pra que não me deixa naufragar, não me deixa naufragar, não me deixa, não me deixará. Os homens juram pelo que exerce o peito, você não é homem, nada se equipara ao esplendor da sua glória, infinita glória você tem. Por isso mesmo, para Chamar mostrar aqui pela frente, né? Os meninos, amigas aqui na frente, amém? As duas. seu glorioso propósito. Se você chegou triste, desanimada, abatida, vem receber uma oração. Vem rapidinho receber uma oração. E se você quer renovar o teu primeiro amor, vem receber uma oração. E se você quer sair da missioninha, vem receber uma oração. Vem receber uma oração, amém? Elas estão aqui preparadas para te abençoar, para liberar, né, a presença do Espírito Santo. Você que quer ser cheia do Espírito Santo de Deus, vem. Amém? Não me deixará.